pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a equação do plano. Antes de iniciarmos, não esqueça de dar aquele like aí no nosso canal e de se inscrever também, porque aí você vai ter sempre novidades quando nós colocarmos mais aulas aqui. Vamos começar com a equação vetorial do plano. Existe o teorema de geometria que garante que, dado três pontos não colineares, nós conseguimos aí determinar um único plano que contém esses pontos, né? Aqui eu estou colocando A, B e C. Então, como é que a gente faz isso aqui com os conhecimentos que nós temos aí de geometria analítica e álgebra linear? Bom, nós consideramos, dados os três pontos, nós consideramos esse vetor aqui, AB, e o vetor AC. Nós queremos determinar todos os pontos x que estão nesse plano aqui, caracterizá-los. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, que aqui é o ponto x, e aí eu quero escrever quem é esse vetor AX. Mas observe que esse vetor AX, ele é um vetor que ele está no mesmo plano que o vetor AB e o vetor AC. Eles são coplanares. Portanto, eles são linearmente dependentes. Ou seja, eu consigo escrever o vetor AX como combinação linear de AB e de AC. Ou seja, existe um lambda que, quando eu multiplico AB por esse lambda, e um beta que, quando eu multiplico por AC por esse beta, eu tenho esse outro vetor aqui, eu vou fazer a soma de lambda AB mais beta AC, eu obtenho exatamente o vetor AX. Agora, se eu olhar num sistema de coordenadas, né, o sistema O, X, Y, Z, nós temos o seguinte. Vamos olhar aqui. O ponto x vai pertencer a alfa se somente se AX, AB e AC são LD, como eu falei, né, onde lambda e beta são números reais. Agora observe que nós conseguimos escrever AX como sendo lambda B mais beta AC. Olhe agora no sistema de coordenadas aqui, que o vetor OX, que é o vetor que tem origem na origem aqui do sistema, extremidade em x, ele é igual ao vetor OA mais AX. Então, vou guardar essa informação. Só que AX, a gente já viu aqui em cima, né? Ele é o vetor lambda AB mais beta AC. Então, onde tem AX aqui, eu vou substituir por essa expressão. Então, vai ficar assim, ó, OX vai ser igual a OA mais lambda AB mais beta AC, onde lambda e beta pertencem a R. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa o seguinte, quando eu pego OX, esse vetor aqui são as coordenadas do x menos a origem. Só que a origem é o 0, 0, 0. Então, vai ficar as coordenadas do ponto x aqui. Aqui a mesma coisa. OA, nós vamos ter as coordenadas do ponto A. Esse aqui é um vetor que está no plano e esse aqui é um outro vetor que está no plano. Então, nós temos o seguinte. Ó, se eu der nome para esse ponto, né, chamar de o ponto A de x1, y1, z1, o B de x2, y2, e2, o C de x3, y3, e3, nós vamos ter o seguinte. Vou considerar o vetor AB como sendo um vetor U do plano. Ele vai ter coordenadas XU, YU, ZU. Mas a gente sabe que é a diferença das coordenadas de B com A. Igual para AC. Vou chamar de um vetor V. Aquele vetor que a gente fez a conta lá. Então, o que acontece? Eu tenho U e V vetores do plano. Então, a equação do plano vai ser dada dessa forma. X, Y, Z igual ao ponto que eu tenho, que eu vou escolher aqui o ponto A, mais lambda vezes um vetor do plano, mais beta vezes um outro vetor do plano, onde lambda e beta são números reais. Então, esta daqui é a equação vetorial do plano. Vamos agora ver a equação paramétrica do plano. Então, novamente, nós temos aqui os três pontos dados. Nós vimos que basta pegar dois vetores a partir dos pontos, U e V, e a equação vetorial era essa daqui. Então, a partir da equação vetorial, nós vamos obter a equação paramétrica. Observe. Basta dividir aqui a parte x, y e z.
x vai ser igual a x1, ó, essa parte aqui, x1, mais lambda xu. Lambda xu. Lambda vezes a primeira coordenada do primeiro vetor. Mais beta vezes xv. Beta vezes a primeira coordenada do vetor v. A mesma coisa para o y e a mesma coisa para o z. Então, essa daqui é a equação vetorial. Observe que na equação vetorial do plano, você tem aqui que essas coordenadas aqui, ó, x1, y1, z1, são as coordenadas de um ponto do plano. Essas aqui são as coordenadas de um vetor do plano. E essa daqui, coordenadas de outro vetor do plano. Então, fica bem fácil aí encontrar a equação paramétrica do plano. Vamos a um exemplo. Determine as equações vetorial e paramétrica do plano alfa, determinado pelos pontos A, B e C. Como é que a gente resolve isso? Eu tenho aqui os 3 pontos, e aí basta nós começarmos a fazer as contas. Primeiro eu vou encontrar um vetor do plano, que eu vou chamar de AB. Tomar AB como sendo as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Primeira coordenada vai dar 1. Segunda coordenada, 4. Terceira coordenada, menos 5. Vamos agora para o vetor AC. Então, aqui eu tive o vetor AB e agora aqui o vetor AC. Coordenadas de C menos as coordenadas de A. Então, primeira coordenada dá menos 2. Segunda coordenada dá 1. E a terceira coordenada, menos 3. Então, aqui eu tenho os dois vetores. Então, como é que vai ficar a equação vetorial do plano? Vou chamar de plano alfa, né? Plano alfa vai ser x, y, z, um ponto qualquer do plano, igual. Aqui eu vou colocar as coordenadas do ponto A. Poderia colocar de B ou C. Colocar do ponto A. 2, 1, menos 1, mais. Aí eu coloco lambda, que multiplica o primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? 1, 4, menos 5. Mais um beta, que multiplica o segundo vetor, que é menos 2, 1, menos 3. Onde lambda e beta pertencem ao conjunto dos números reais. Então, essa daqui já é a equação vetorial do plano. Agora, vamos para a equação paramétrica. Então, vou colocar aqui alfa. Vou abrir uma chave aqui. E aí, nós vamos colocar agora a coordenada x. X vai ser igual. Ó, vou olhar só para a primeira coordenada aqui, em todos os casos. Ó, tá? Então, vai ficar assim. X vai ser igual a 2 mais lambda, que é essa parte aqui, menos 2 beta. Analogamente, eu vou fazer para o y. Y vai ser igual a 1 mais 4 lambda mais beta. E o z? Modo análogo também. Z vai ser igual a menos 1, menos 5 lambda, menos 3 beta. Aqui, novamente, lambda e beta pertencem a R. Então, aqui eu tenho a equação vetorial e aqui nós temos a equação paramétrica do plano alfa. Bom, agora nós vamos determinar a equação geral de um plano onde é dado o vetor normal ao plano e um ponto do plano. Como é que nós caracterizamos todos os pontos que estão no plano? Então, imagine que eu tenho um ponto x aqui no plano e px é um vetor que está no plano. Observe que qualquer vetor do plano é perpendicular ao vetor normal. Então, nós vamos começar a fazer as contas aqui. Eu vou chamar de n o vetor normal ao plano com coordenadas A,
B e C. Vou chamar de P o ponto do plano, que ele tem coordenadas x0, y0 e z0. E o ponto x, um ponto genérico do plano, que é x, y, z. Muito bem. Como o vetor normal ele é perpendicular ao vetor px, então nós temos o seguinte, que n interno px é igual a zero. Isso implica que o vetor A, B, C interno com o vetor px, quem é o vetor px? É x menos x0, vírgula, y menos y0, vírgula, z menos z0. Isso aqui é igual a zero. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter ax menos ax0 mais by menos by0 mais cz menos cz0 igual a zero. Vamos deixar separado aqui a parte positiva da negativa. Ax mais by mais cz menos. Aí eu vou colocar aqui em evidência ax0 mais by0 mais cz0. Isso tudo igual a zero. Observe que ax0, by0 e cz0 são valores conhecidos, porque no problema vai ser dado quem é n, com as coordenadas a, b e c, e quem é p, o ponto de coordenadas x0, y0, z0. Então, esses valores, essa soma aqui no parêntese é um número. Esse número aqui nós vamos chamar de menos d. É um número. Observe que menos com menos aqui vai dar mais. Então, a equação do plano fica ax mais by mais cz mais d igual a zero. Bom, A, B e C são as coordenadas do vetor normal que foram dados. Então, como é que a gente faz para encontrar o D? O D, basta você substituir x0, y0, z0 aqui na equação do plano, que você vai obter aí o valor de D e, consequentemente, a equação do plano. Vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro como é que você encontra o D. Determine a equação geral do plano alfa que passa pelo ponto P, sendo n um vetor normal ao plano alfa. Muito bem, nós temos o vetor normal ao plano e temos um ponto do plano. Então, nós já sabemos que a equação geral do plano é na forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde A, B e C são as coordenadas do vetor normal ao plano. Então, o plano vai ter a seguinte equação, 2x mais y, porque aqui ó, é 1, né, o B, menos 2z mais d igual a zero. Falta determinarmos o valor desse d aqui. Como é que a gente faz? Substitui o ponto no plano. Onde tem x eu coloco 3, onde tem y menos 1 e onde tem z eu coloco 3 também. Então vai ficar assim, 2 vezes 3 mais menos 1 menos 2 vezes 3 mais d igual a zero. Então aqui vai dar 6 menos 1 menos 6 mais d igual a zero. Então, menos 1 mais d é igual a zero. Então, d é igual a 1. Bom, era só o que faltava aqui para a gente encontrar a equação do plano. Então, a equação do plano alfa, ele vai ser 2x mais y menos 2z mais 1 igual a zero. Esta aqui é a equação do plano. Então, dado um vetor normal e um ponto, não tem segredo. Nós encontramos a equação geral do plano. Agora, existem outras situações que caem nessa situação aqui. Um vetor normal e um ponto. Vamos ver aqui quais são. O plano
dados por um ponto e dois vetores não colineares. Note que foi dado só um ponto e dois vetores não colineares. Mas aí o que a gente faz? Nós conseguimos encontrar o vetor normal ao plano como? Fazendo o produto vetorial de U com V. Esse vetor aqui está no plano, U, esse vetor V também está no plano, que é o plano alfa. Quando eu faço o produto vetorial de U com V, eu tenho um vetor normal a ambos. E se ele é normal a ambos os vetores, vai ser normal ao plano. Então o vetor normal é U vetorial V. E aí a gente cai no caso anterior. Vamos ver um exemplo aqui. Determine a equação geral do plano beta, que passa pelo ponto P e é paralela aos vetores U e V. Então, nós já sabemos o que nós temos que fazer. Basta calcularmos aí, primeiramente, o quê? Tá faltando o ponto aqui, né? Ponto P, que é 0, 1, menos 1. Então, foi dado o ponto 0, 1, menos 1, foi dado um vetor do plano e mais um outro vetor do plano, dois vetores do plano. Bom, nós temos que calcular quem é o vetor N. Quem é o vetor N? O vetor N, que é o vetor normal ao plano, vai ser o vetor U vetorial V. Então, vamos calcular esse produto vetorial aqui, ó. U vetorial V funciona como se fosse um determinante 3×3, onde nós colocamos aqui a coordenada I, J e K. Na segunda linha, nós colocamos as coordenadas do vetor U, 2, menos 4, 5. E na terceira linha, as coordenadas do vetor V, menos 2, 3, 0. E aí calculamos aqui esse determinante. Então, fazendo essa conta aqui, ó, vai dar 0, quando eu multiplicar aqui o I. Multiplicando aqui do outro lado, vai ficar menos 15I, menos 15I. O J agora, multiplicando aqui, dá menos 10J. Quando nós multiplicarmos no outro sentido, o J zera. O K, multiplicando aqui, vai dar 6K. E multiplicando aqui, vai dar menos 8K. Então, essa conta aqui, esse vetor é o vetor menos 15I, menos 10J, menos 2K. Então, nós já sabemos, né, que esse vetor N, o vetor normal ao plano, ele tem coordenadas menos 15, menos 10, menos 2. O plano vai ter a seguinte equação: menos 15x menos 10y menos 2e mais d igual a 0. Temos que encontrar quem é d. Para isso, basta substituir o ponto P. Então, nós vamos ter menos 15 vezes 0, menos 10 vezes 1, menos 2 vezes menos 1, mais d igual a 0. Aí vamos fazer essa continha aqui. Nós vamos ter menos 10 mais 2 mais d igual a 0. Aqui nós vamos ter menos 8 mais d igual a 0. Então, isso vai implicar que d é igual a 8. Pronto, agora só é substituir o valor de d aqui. Então, o plano alfa, ele vai ter a seguinte equação: menos 15x menos 10y menos 2e mais 8 igual a 0. Essa é a equação do plano alfa. Vamos ver uma outra situação também que pode surgir aí para nós resolvermos. Nós temos agora 3 pontos. Dados 3 pontos, como é que eu obtenho aí a equação geral do plano? Observe que eu posso tomar aqui o vetor AB e o vetor AC, fixando como origem o ponto A. E aí eu caio em 2 vetores e um ponto também, porque eu posso escolher qualquer um dos 3 pontos. Então, eu fazendo isso,
calculando aqui, encontrando o vetor AB e o vetor AC, eu caio no caso de dois vetores e um ponto. Então, aí eu vou fazer novamente o produto vetorial, acho aqui que N é o meu vetor normal ao plano, produto vetorial de AB com AC, e aí eu tenho novamente um vetor normal e um ponto. E aí acabaram-se todos os problemas. Vamos fazer um exercício relacionado a esse caso. Determine a equação geral do plano beta que passa pelos pontos A, B e C. Então vamos lá. Observe que eu coloquei os pontos aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou calcular vetores AB e AC, para depois encontrar o produto vetorial. Então vou fazer aqui, quem é o vetor AB? Vetor AB, coordenadas de B menos as coordenadas de A. Vai dar o quê? 1, 4 e menos 5. Vetor AC, coordenadas de C menos as coordenadas de A. Vai dar menos 2, 1 e menos 3. Agora eu tenho que fazer o produto vetorial desses dois vetores. AB vetorial AC. Então, esse produto vetorial funciona como se fosse o determinante, onde a primeira linha é IJK. Na segunda linha, as coordenadas do vetor AB, 1, 4, menos 5. Na terceira linha, as coordenadas do vetor AC. Muito bem. Agora vamos à conta. Multiplicando aqui o I, menos 12I. Agora, fazendo a conta assim no I, nós vamos ter mais 5I. O J, multiplicando aqui, nós temos mais 10J. Multiplicando assim, nós vamos ter mais 3J. O K, multiplicando assim, temos mais K. E assim, temos mais 8K. Pronto. Vamos somar isso aqui. Nós vamos ter menos 7I mais 13J mais 9K. Isso implica que o meu vetor normal ao plano, ele é menos 7, 13 e 9. Então, a equação do plano é menos 7x mais 13y mais 9z mais d igual a 0. E aí o que é que eu vou fazer? Vou substituir o ponto A aqui no plano. Eu vou ter menos 7 que multiplica 2 mais 13 que multiplica 1 mais 9 que multiplica menos 1 mais d igual a 0. Então aqui eu tenho menos 14 mais 13 menos 9 mais d igual a 0. Aqui, nós vamos, nessa conta aqui, nós vamos ter menos 10 mais d igual a 0. Ou seja, d é igual a 10. Bom, tendo d igual a 10, nós já temos a equação do plano. Então, o plano vai ter a equação menos 7x mais 13y mais 9z mais 10 igual a 0. Pronto. Essa aí é a equação do plano. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos aí para mostrar para vocês. Fizemos mais ou menos um exemplo de cada situação, para a aula não ficar muito extensa. Dê uma curtida aí no nosso canal. Se inscreva para você obter as novidades que nós estamos fazendo. E se você quiser baixar esta aula em PowerPoint ou em PDF, você pode entrar aqui nesse endereço
e baixar e pode usar à vontade, contanto que você dê os créditos aí pra gente. Nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!